Você quer conhecer uma ação que tem um forte potencial de crescimento no curto prazo e também no longo prazo? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando e hoje é dia de comentarmos sobre aquelas ações que, como eu falei, podem dar uma bombada aí no curto prazo e também estão bem interessantes pensando com uma visão de longo prazo e hoje vou comentar a respeito de uma delas. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Qual é a ação que a gente vai comentar hoje, pessoal? A CBA, tá? Que é a Companhia Brasileira de Alumínio. É uma empresa que tem um histórico fantástico, apesar de ser uma empresa com um histórico recente na Bolsa. Né? Uma empresa que foi fundada lá em 1995. Tem um histórico fantástico de gestão, Votorantim. Né? É uma empresa que tem uma boa situação financeira no momento, já que ela fez um aporte, um aumento de capital recente. É um ativo barato em termos de múltiplo, né? Hoje ela opera em 0,6 o PVP, então opera bem abaixo do valor patrimonial. E é um ativo que a gente olhando em termos fundamentalistas, que é o que eu vou comentar primeiro e depois, mais técnico, pensando no curto prazo, é um ativo que ele tem um baixo risco nesse momento. Eu não estou falando de recomendação, mas ele tem um baixo risco porque os últimos resultados foram tão ruins que aparentemente não tem muito mais para onde piorar e a gente vai entender por quê, tá? Quem nos acompanha há mais tempo sabe que alumínio aqui não é um dos materiais preferidos, né? Uma das commodities preferidas aqui na Capitalizo. A gente prefere mais níquel, cobre, ferro cromo, ouro também a gente entende que é interessante. Porém, quando o alumínio deu essa disparada aqui, a gente começou a ficar de olho. Tá? Nós tivemos anteriormente uma tentativa de golpe na Guiné, que é um dos principais, hoje é o principal produtor de bauxita, e depois explodiu quando nós tivemos o início da guerra Rússia e Ucrânia, dois países que também são importantes nessa questão de alumínio, e o preço disparou. Da mesma forma que o petróleo disparou e outras commodities dispararam em função da guerra, e a gente comentou que era um movimento que não fazia sentido, tá? É um movimento que acontece, mas não fazia sentido, porque era um pouco artificial, não era uma coisa sustentável se manter nesses patamares, né? Depois isso acabou se confirmando, não é de uma hora para outra, mas acabou se confirmando. Nós tivemos uma queda violenta aí do preço do alumínio, e hoje, né, é impossível saber, né, pessoal, se vai cair, se vai subir, mas hoje já está com um preço bem mais condizente, né, com o histórico recente aí dos preços do alumínio, a questão da demanda, da oferta e tudo mais, até porque a gente tem que lembrar que alumínio é uma coisa assim que é mais do mesmo, né, diferente do ferro cromo, que é utilizado para fazer aço inox, né, não tem a produção, o consumo de alumínio vai disparar no mundo, não é uma coisa que a gente tem essa perspectiva, até porque ele já é bastante utilizado, mesmo, claro, tendo esse potencial de crescimento, tá? O que acabou acontecendo, pessoal? Além da CBA ter essa correlação com o preço do alumínio, é um ativo mais novo na Bolsa, foi um IPO recente, num momento de pandemia, num momento complicado, as ações acabaram sofrendo, como a gente vai ver depois. Em termos de receita, a empresa conseguiu manter bem a receita, pensando num cenário ruim, né, e pensando com preços menos favoráveis. Porém, né, pessoal, a energia subiu, tudo subiu, os custos subiram demais, o custo subiu enquanto a receita não subiu, e a empresa literalmente se ferrou. Ela teve um resultado pior ali em 2020, depois melhorou um pouco o resultado, e o resultado voltou a piorar agora recentemente. Né? Então a gente imagina que é um caso de uma empresa que simplesmente ela recuperando os resultados anteriores, não precisa nem estimar crescimento, hoje deveria valer 3, 4 vezes acima do que vale a ação, tá? Muito parecido com a Marco Polo, né, que a gente comentou a respeito disso. O preço da ação estava muito barato, não se justificava, e se a empresa simplesmente recuperasse os resultados, o que tinha uma boa possibilidade de acontecer, sendo bem conservador, a ação poderia valer 2, 3 vezes a mais do que valeu, né? Ela praticamente triplicou de preço nos últimos 2, 3 anos, tá? Então é a mesma coisa, é uma visão bem conservadora do negócio, tá? Claro que
a gente não está comprando no momento de retomada, mas a gente acredita que é um momento perto aí da bacia das almas, né? Quando a gente olha em termos de histórico, em termos de resultado, aparentemente não tem muito mais para onde piorar, tá? E quando a gente tem, né, uma oportunidade dessa dentro de uma estratégia, a gente não tem que ter medo de comprar. Pode ser que a ação caia mais, isso aí faz parte, né? Mas tem muita desinformação também aqui relativa à questão da CBA, tá? Primeiro, todo esse histórico que eu comentei não é uma empresinha que veio da noite para o dia, né? E nos últimos resultados a gente teve muita coisa que nem efeito caixa tem nos resultados, né? A gente viu muita gente falando, não foi bom o resultado agora do quarto trimestre de 2023, mas já se esperava que não seria positivo, tá? Mas ela deu 500, deu 600, vamos arredondar 600 milhões de prejuízo, desses 600 milhões, 639 foi de marcação a mercado de contrato de energia, não tem nada a ver com o operacional da empresa, muita coisa nos últimos trimestres não teve efeito caixa. Então, quando a gente vai olhar o resultado da empresa, tem que olhar com uma lupinha. Porque se a gente ficar pegando só as linhas do balanço ali, é uma coisa que não faz sentido, tá? Então, a gente acredita que é um ativo muito barato, sim, né? De novo, não estou falando de recomendação, mas que é um ativo muito barato e só melhorando o resultado já está legal. Lembrando que no caso da Marco Polo a gente errou ainda, né? A gente fez a nossa projeção sem crescimento, a empresa ainda entregou crescimento. Se entregar crescimento aqui a CBA, né? Quem sabe pode subir ainda mais, pode ter um potencial ainda maior. Lembrando, não estou falando que vai subir, estou dizendo que a ação está barata e que tem esse potencial de crescimento. Falando até em small caps, como é o caso da CBA, né? Vou deixar para vocês aqui o nosso relatório grátis, para quem não baixou, melhor small cap da Bolsa, que é um ativo que está em baixa também. Vale a pena vocês baixarem esse relatório, as informações na descrição e também aqui nos comentários. E pegando uma visão mais de curto prazo, uma visão mais gráfica, eu até peço licença aqui para os nossos clientes, a CBA está em uma das nossas estratégias de médio prazo, porque graficamente ela fez um fundo bem importante aqui na casa dos 13,69. Normalmente nessa estratégia aqui, a gente até não compra muito não compraria muito fundo, não compraria muito o suporte, tá? A gente prefere comprar aqui no rompimento do canal de baixo. Esse aqui é o gráfico semanal, né? Deixa eu botar aqui. Enfim. Caramba. Bom, enfim, todo mundo tá vendo aqui o canal de baixo. Normalmente a gente compraria aqui nesse rompimento. Seria com preço um pouco acima, mas a gente teria uma segurança maior, porque já pegaria o preço numa tendência de alta. Mas alguns, até para ter alguns ativos que a gente vai comprar depois, alguns que a gente vai comprar antes, a gente fez essa antecipação. Porque, por exemplo, nessa estratégia aqui, que é a do rastreador, que é de médio prazo, a gente faz um filtro fundamentalista de empresas que já estão bem, de empresas que podem recuperar e vai olhar lá no gráfico o melhor momento de compra. Então, tem as carteiras de longo prazo, que não usa gráfico, e tem as estratégias de médio e curto prazo, como essa aqui, que usa gráfico, né? Não é uma questão de certo nem errado, mas é o perfil da pessoa, e graficamente aqui esse fundo está bem interessante. Então, é compra aqui, nesse caso da CBA, tá? E a gente só stop a operação se ela baixar de 13,50, 13,40. Fora isso, né, tem um bom patamar aqui de alta, e batendo aqui nesse preço, rompendo, pessoal, pode ir embora, pode bater 12, pode bater 23 aí, tranquilamente, só não sei precisar quando isso aí aconteceria, tá? E quando a gente olha aqui, pessoal, foi o que eu comentei para vocês, né? IPO novo, depois de pandemia, as ações chegaram a bater R$23 e para baixo aqui, tá 4 e pouco agora. Então, graficamente e por fundamentos, bem interessante aí para ficar de olho na CBA. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, vai estar nos comentários na descrição. Temos a nossa promoção agora de 7 anos da Capitalismo, aniversário, mas quem ganha o presente são vocês, até 60% de desconto nas assinaturas, tem as assinaturas aqui, os produtos, né? Tem a questão da consultoria, para quem quiser um atendimento mais personalizado, então super sucesso é a nossa consultoria. Tem também aqui os relatórios, os resultados, né, das nossas estratégias. Como eu lembro sempre, né, pessoal, hoje nós temos os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente. 10 minutos por dia para as recomendações de curto prazo são suficientes e 10 minutos por mês para as recomendações de longo prazo, super tranquilo acompanhar. E temos também o melhor atendimento do mercado. Por isso, dúvidas, podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp,
deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Informações de contato também aqui nos comentários e na descrição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!